vem me incendiar. Meu coração é o teu. O que é um altar? Isso é palco. Um lugar elevado para colocar em destaque é palco. Altar é o lugar onde se sacrifica. O altar é altar quando se sacrifica algo ali. Isso é altar. Um lugar à frente que apenas coloca em relevo não é altar. Nós adquirimos o hábito católico romano de chamar este lugar de altar. Mas ele não é. Não sacrificamos nada aqui. Se nós cantamos "Meu coração é teu altar", algo tem que morrer ali. O que é que vai morrer? Quem vai morrer no teu coração? Espero que sim, né? Espero que já esteja sacrificado e morto aí no seu coração, seu velho homem, crucificado com Cristo. Evite chamar este lugar de altar. Ele não é. O nosso sacrifício é apenas de louvor. O sacrifício já foi feito, né? Exatamente como o irmão cantou na segunda música e lembrou muito bem. Aquele altar é perpétuo para a gente, do Calvário. E o nosso sacrifício é apenas de louvor. Nossos corpos entregues em sacrifício santo e vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Graças a Deus, senão teríamos que continuar trazendo bezerros e ovelhas aqui até hoje. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo 6. Só o versículo 6. Jesus lhes disse: "Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus." Quero comentar esse alerta, essa ordem de Jesus para que tomemos cuidado, nos acautelemos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Esses dois grupos de pessoas aparecem com bastante frequência no Novo Testamento. Fariseus e saduceus. Fariseus muito mais do que os saduceus. Eram muito mais numerosos. Haviam muito mais fariseus do que saduceus. Então é natural que o Novo Testamento se refira mais a eles do que ao segundo, os saduceus, por causa disso. Mas nós sabemos já bastante coisas a respeito de quem eram os fariseus e de quem eram os saduceus e também outros grupos também menores que haviam ali em Jerusalém, em Israel, nessa época em que Cristo estava pregando. Com o nosso olhar de hoje, poderíamos dizer que eram uma espécie de denominações judaicas, grupos, né, partidos religiosos dos judeus. E haviam diversos, não apenas esses dois: os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, essênios e outros. Haviam bastantes, alguns pequenininhos, né, que a Bíblia nem cita, mas haviam. Mas os fariseus eram os mais proeminentes de todos. Os fariseus, eles eram numerosos e, além de numerosos, ocupavam
A maior parte da aristocracia de Israel, dos nobres, dos ricos, eram fariseus. A maior parte do sinédrio, né, aquele conjunto de liderança religiosa política de Israel, era composta por fariseus. Então, naturalmente que a influência e o poder político dos fariseus era muito grande nessa época. Então é natural que eles tivessem mais embates, mais diálogos com Jesus, com os apóstolos, e que fossem então mais citados mesmo no Novo Testamento. Os saduceus também eram, depois dos fariseus, o segundo grupo mais poderoso, que tinha mais volume de poder, de riqueza em Israel. Os fariseus eram conhecidos por serem extremamente conectados com as formas estéticas da religião judaica. Os fariseus eram muito preocupados com as formas aparentes, com a maneira de vestir, o estilo do culto, né, as formas do culto. Eles eram muito preocupados com isso, com o tamanho do cabelo, o tamanho das franjas, o tamanho das roupas, o comportamento externo era muito valorizado pelos fariseus, e isso colaborava para que eles se tornassem cada vez mais hipócritas. Quanto mais distanciamos o valor dos princípios internos, né, dos princípios conceituais das formas exteriores, nós vamos inevitavelmente caindo na hipocrisia, quando desconectamos as duas coisas. As duas coisas são importantes, né? Mas quando uma liturgia, por exemplo, a forma da liturgia ganha mais destaque e mais apreço do que aquilo pelo qual ela deve acontecer, os seus princípios, aquilo que a motiva, aquilo que a faz ser necessária, ela se torna uma coisa ruim, ela se torna uma hipocrisia. A hipocrisia religiosa é exatamente o fato da prática religiosa desconectada dos valores religiosos, né, dos princípios da religião. Então, os fariseus, eles eram muito apegados a isso, mas, principalmente, os fariseus eram conhecidos por serem extremamente dedicados ao estudo da Escritura. E por Escritura, entenda-se o que nós chamamos de Antigo Testamento. O Novo não existia ainda, né? Nesse tempo aqui. E eles eram muito dedicados ao estudo do Antigo Testamento, da Escritura da época, amavam a Escritura, e só que eles tinham um problema muito mais sério até do que a ênfase nas formas em detrimento das normas. Eles tinham um problema sério de, apesar de amarem e terem até uma doutrina razoável, a doutrina dos fariseus em si, o seu conjunto de ensinos, era muito melhor do que o dos saduceus, por exemplo. Eles acertaram em muitas coisas. Eles criam corretamente em diversas coisas. Eles esperavam o Messias, eles criam em Deus como Criador, em Deus como único Deus, eles criam na ressurreição dos mortos, eles criam em anjos, criam no céu, criam no inferno, criam em demônios. Tudo correto, conforme o Antigo Testamento já expunha. Mas eles tinham um problema muito grave, além desse da hipocrisia, do valor exagerado às formas aparentes, tanto no vestimento, quanto na liturgia, quanto no comportamento social, que era o de, apesar de amarem e estudarem muito a Escritura, cultivarem a sensação de que a Escritura não era suficiente para fazer com que toda aquela forma tivesse sentido. Eles criam que a Escritura não era suficiente
para santificar o homem, que algo além daquilo que estava no Antigo Testamento era necessário para que o homem fosse aprovado por Deus. Eles criam que era absolutamente necessário a Escritura para isso, mas a Escritura não era suficiente. Eles criam que a Escritura era absolutamente necessária para que o homem fosse um verdadeiro israelita, mas não suficiente. Então, os fariseus, ao longo dos anos, eles foram pegando escritos, comentários, reflexões de grandes rabinos, grandes pensadores do passado, fariseus, e foram dando a esses escritos um peso semelhante ao da Escritura, dando a esses escritos o mesmo valor da Escritura. E eles foram acrescentando à Escritura do Antigo Testamento princípios que vinham não da Escritura, mas da reflexão de líderes e pensadores. E eles acrescentaram centenas de pequenos preceitos, pequenos mandamentos, que acabaram se tornando mandamentos no meio dos fariseus, àquilo que a Escritura já trazia. Então, no final das contas, apesar deles serem piedosamente devotos, o que é uma redundância, essas duas palavras juntas, piedosamente devotos à Escritura, eles acabavam por negar a eficácia dessa própria Escritura e a suficiência dela, quando acrescentavam coisas a ela. Isso é muito interessante, né? Porque fariseu, hoje em dia, no nosso tempo aqui, ele se tornou um termo extremamente comum no ambiente evangélico. Acusar alguém de farisaísmo, ou usar esse termo para se referir a certas circunstâncias, é muito comum hoje. Hoje é muito comum você ouvir falar assim, não, isso é coisa de fariseu, né? Mas hoje as pessoas reduziram o termo fariseu exatamente como um fariseu fazia, as formas. É o jeito de alguém que faz a gente chamar ele de fariseu, e não o que ele crê. Entende? Nós somos farisaicos ao acusar alguém de fariseu só pelas formas estéticas, pelo jeito que ele faz uma coisa, pelo jeito que faz outra, pelo jeito que se comporta. E não por aquilo que ele crê. O fariseu, muitas vezes, ele não tem nenhum comportamento ou aparência de fariseu. Ninguém hoje é chamado de fariseu porque usa uma caixinha com trechos da Escritura amarrado na testa, como os fariseus faziam, né? Ninguém mais aqui é chamado de fariseu porque usa franjas longas e não as corta. Ninguém mais é chamado de fariseu porque vem aqui com uma beca preta, né? E um pedaço de madeira no peito com 12 pedras preciosas. Ninguém mais aqui é chamado de fariseu porque usa filactérios, né? Aqueles vestidos com franjas, ou estolas. Ninguém mais é chamado de fariseu pelas formas de vestuário. Aí nós chamamos de fariseu aqueles que têm opiniões ou posições mais conservadoras com relação a culto. Aqueles que têm posições mais conservadoras com relação a comportamentos. Quando não é fariseu, o termo usado é puritano, né? Outro termo que nós intercambiamos com os fariseus hoje na cultura evangélica do nosso tempo. Quando uma pessoa tem posições mais firmes, mais severas com relação à santificação, à santidade, a casamento, a sexo, nós falamos puritano, fariseu. Mas isso não tem nada a ver com fariseu. E nem com puritano, para falar a verdade. O puritano e o fariseu de hoje é aquele que senta, ouve o sermão
e às vezes num jeito e numa liturgia bastante renovada, se é que eu vou pôr esse termo aqui entre aspas, mas para ele a Bíblia não é suficiente. Ele é muito mais fariseu do que aquele que é quietinho, que tem posições mais conservadoras. O que faz alguém fariseu é, mesmo amando a Bíblia, desconfiar da sua suficiência. Essa é a maior característica de um fariseu. A Bíblia é boa, a Bíblia é necessária, mas eu me oriento pelos 7 passos para isso que fulano escreveu. A Bíblia é boa, eu amo a Bíblia, mas eu guio as minhas finanças por como ficar rico, segundo a Bíblia, do fulano de tal. Isso é muito mais fariseu do que uma posição conservadora com relação a culto. E os saduceus, por que eles estão aqui na lista? Os saduceus, embora menos numerosos, eram mais ricos do que os fariseus. Boa parte dos mais ricos de Jerusalém e de Israel eram saduceus, porque pela história humana e pela história bíblica, parece que essas duas coisas caminham juntos. Quanto mais dinheiro alguém tem, mais cético a pessoa se torna. Já reparou? Não é uma regra, é uma tendência. É uma tendência. Toda pessoa que começa realmente a ficar muito rica tem a tendência a se tornar cada vez mais cética. Entende? E os saduceus eram muito ricos. E os saduceus eram muito... a característica maior deles, apesar deles também cumprirem ritos da lei, os saduceus... Caifás era saduceu. Tem muita gente que lê o trecho final dos evangelhos, com o julgamento de Jesus diante de Caifás, e acha que Caifás era fariseu. Caifás não era fariseu. Caifás era saduceu. Os saduceus, eles criam na Bíblia, mas criam que partes da Bíblia eram mais importantes do que outras. Eles criam que os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, os livros da lei, eram os mais importantes. E eles praticamente se dedicavam exclusivamente à lei. Então, o legalismo entre os saduceus era ainda mais forte do que entre os fariseus. E os outros escritos, eles usavam quando convinha. Porque eles chegavam até a renegar certas partes do Antigo Testamento, achando que, não, essa parte nem inspirada não é. Então, enquanto os fariseus, a característica deles era acrescentar coisas à Bíblia, porque no seu coração a Bíblia não era suficiente para eles, os saduceus pecavam pelo outro viés. Eles tiravam. Eles criam numa doutrina apenas quando ela era conveniente. Quando a doutrina do Antigo Testamento incomodava, quando era uma doutrina que dava nó na crença que eles já tinham, quando era uma doutrina difícil deles engolirem, eles falavam, não, isso não é palavra de Deus. E eu digo a você que nossas igrejas estão recheadas de saduceus. Gente que quando a doutrina lhes incomoda e mexe naquilo que eles já trazem do berço de crença, eles se tornam fariseus. Não, isso não é bem assim, isso não é bem assim. E eles têm uma crença seletiva da Escritura. Selecionam aquilo que devem crer e aquilo que eles consideram melhor e conveniente para crer. Isso é ser um saduceu. Então, os saduceus e os fariseus hoje, eles não são mais reconhecidos pelas formas estéticas. Claro que não. Você não vai achar mais ninguém aí com a barba do tamanho de Caifás. Entendeu? Não vai. Mas você vai achar muita gente desconfiando da suficiência da Escritura. Nós vamos evangelizar, mas a Bíblia não é suficiente, não. Vamos pegar esse método aqui que inventaram.
para evangelizar um motociclista, eu também tenho que me tatuar. Entendeu? Porque se eu não criar aqui um método, eu não alcanço, a palavra não é mais suficiente. Fariseu. Entende? Eu tenho que falar com alguém sobre depressão, mas então eu tenho que ler o que a psicologia pensa. A Bíblia não é mais suficiente. Fariseu. Quando eu desconfio da suficiência da Escritura para a vida humana, e a graça comum abençoa a humanidade com muita coisa boa fora da Escritura. Conhecimento. Não estou desprezando isso. Eu estou dizendo que quando é para fazer a obra de Deus e julgar a obra de Deus, a Escritura é absolutamente suficiente. E não deveríamos recorrer a outras coisas. Ler um livro de algum teólogo, você fala, poxa, que reflexão interessante sobre isso, ele me fez olhar para a Escritura de outro jeito, mas ele me fez olhar para a Escritura de outro jeito. É a Escritura. Então, esse monte de coisa hoje que entra na igreja, métodos que nós vamos acrescentando, porque desconfiamos que a palavra pregada com clareza não é mais suficiente, nós precisamos criar métodos para nos conectar com as pessoas, para ver se elas se convertem, para facilitar a conversão. Isso é farisaísmo. A Escritura continua sendo suficiente. E o interessante é que Jesus manda a gente se acautelar deles, mas não usa a palavra doutrina. Não está lá, vede acautelai-vos da doutrina dos fariseus e saduceus. Jesus usa outra palavra. Jesus usa fermento. Quer ver algo ainda mais interessante? Quando Jesus falou isso aqui para os apóstolos, ele sabia que 40 anos depois, os fariseus e saduceus não existiriam mais. Quando Roma destruísse Jerusalém, o Sinédrio ia ser desfeito e nunca mais haveria fariseus e saduceus como grupo. Será que foi um alerta realmente necessário? Então, era só esperar mais 40 anos, nem vai existir mais fariseus e saduceus, isso vai acabar daqui a 40 anos. Por que o alerta era tão necessário, então, se os fariseus e saduceus iriam acabar? Iriam acabar só como grupo, não como doutrina. A palavra fermento na Escritura, ela sempre tem o peso de coisa ruim, de coisa que estraga, de coisa que deve ser evitada, salvo raríssimas exceções na Bíblia. Ela quase sempre está ligada a coisas ruins. E quando Jesus usa a palavra cuidado com o fermento dos fariseus, ele escolhe essa palavra ao invés de ser direto, doutrina, porque a palavra fermento carrega uma capacidade maior da ideia do que ele quer transmitir do que ser direto com o substantivo doutrina. Tanto que ele falou fermento, os apóstolos nem entenderam, porque os apóstolos estavam preocupados com quem trouxe pão e quem não trouxe pão. Se você ler o contexto. Só lá no versículo 12 cai a ficha deles. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Jesus usa a palavra fermento por um motivo muito simples. Quem aqui faz pão ou torta? Alguém aqui sabe fazer? Faz? Então, ô Tina, você faz, né? Vem aqui, vem cá. Essa é uma aula que já mata 2 coelhos com uma cajadada. Você aprende algo e ainda sai com uma receita nova. A Tina vai falar uma receita para vocês, inclusive com o processo de fazer, e vocês prestem atenção na questão do fermento. Bom dia, irmãos. Bom, você pega os produtos secos, né? Que é o fermento, o trigo e
Eu coloco aveia, né, aqueles outros complementos, põe numa bacia grande, mistura bem ali, e depois eu esquento o óleo com açúcar, água e leite. Faço uma fervura ali e jogo em cima do fermento, da farinha. Aí eu amasso bem, jogo os ovos, torno a amassar e depois eu coloco a parte para crescer. Aí ele era pequenininho, a massa vai ficar grande, que eu coloco ali numa vasilha de plástico e ponho um pano por cima, ele fica muito grande, aquele bolão, aí deu certo. Aí eu divido em 2 na segunda parte, enrolo os pães e deixo crescer mais um pouco, mais 2 horas, e ele está pronto para levar ao forno. É assim mesmo, ninguém quer passar receita para os outros. Ela não falou as quantidades. O mais importante aqui para mim seria as quantidades, né? O mais importante seria as quantidades, mas ela não entregou, entendeu? É segredo de família. Mas ela põe dos secos trigo, aveia e o fermento, né? Você usa o químico ou biológico? O químico, o pó royal, o famoso pó royal. Agora, qual que é a proporção que você usa? Por exemplo, para quantos quilos de farinha, quantos quilos de fermento? Para cada quilo de trigo, 20 gramas de fermento. Você não põe 1 quilo de fermento, então, para cada quilo? O que vai acontecer se você fizer 1 quilo de fermento? Vai encher sua casa de massa? Igual nos desenhos, né? O fermento, ele é algo que se põe pouco e atinge o todo. Era isso, por isso que Jesus usou a palavra fermento no lugar da palavra doutrina. Jesus sabia que seria praticamente impossível um dos apóstolos agora aceitar a doutrina dos fariseus totalmente, aceitar ela como um todo. Ninguém mais faria isso, mas aceitar só um pouquinho era possível. Entende? Acrescentar só uma coisinha, retirar só uma coisinha, entende? Porque o fermento é assim, ele é pouquinho, ele é praticamente irrisório na hora que você está com os ingredientes, mas sem ele, nada leveda, né? Gálatas 5:9, Paulo iria usar a mesma ideia em Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, quando Jesus usa a palavra fermento, ele está querendo dizer o seguinte: você não precisa se tornar um fariseu por completo, não, para estar correndo risco. É só acrescentar uma coisinha. É uma coisinha que você acrescenta, é uma coisinha, é um pontinho da Escritura que você desconfia do poder de Deus. É uma coisinha só da Escritura que você fala: isso aqui, sabe, isso aqui eu deixo aqui, não vou crer nisso não, isso aqui me incomoda. É um pontinho só. Isso aqui é um assunto que a gente nem toca nele, deixa ele de lado aqui. Vamos tirar, é uma coisa irrisória, dá para tirar, é pouco. O fermento também é pouco. Jesus escolheu a palavra fermento de propósito por isso, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós temos que vigiar, vede, e nos acautelar, tomar muito cuidado para a gente não mutilar a Escritura, e nem a nossa fé nela, e nem a nossa fé em Cristo, nem a nossa fé na obra de Cristo. Não podemos desconfiar da sua suficiência, nem desconfiar que é necessário qualquer outra coisa além do poder de Deus e da Escritura para a igreja fazer sua obra com total excelência. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não podemos retirar nada da Escritura, por mais que nos incomode, por mais que seja um trecho talvez um pouco mais obscuro, mais difícil,
É mais difícil? Sim. Eu acredito que haja uma gradação de doutrinas no sentido de relevância. Há doutrinas que são, de fato, prioritárias. As doutrinas sobre a salvação, sobre quem Cristo é, mais importante do que como vamos pensar na arquitetura do templo. É claro que é mais importante. Mas todas as coisas que estão na Escritura, a regra básica é sempre o seguinte com a Bíblia: se Deus não fez questão de falar, não faça questão de saber. A Bíblia trata disso? Não. Então não faça questão de saber. A Bíblia não diz o que aconteceu com os dinossauros. Não é, você pode querer estudar, não é um pecado estudar sobre isso, mas não vai fazer um pingo de diferença na sua vida. Garanto para você. Se fizesse, estaria na Escritura. Entendeu? Existe vida em outro planeta? Não sei, para mim não faz diferença. E se acharem, sua fé desmorona? Eu falei, não desmorona, não. Minha fé depende só do que a Escritura diz, não do que ela não diz. Entende a diferença? Se acharem vida em outro planeta, eu tenho certeza que é mais burra do que a gente, mais inteligente não é, não. Porque eu sou a imagem semelhante de Deus, ele não é. Quem é melhor? Se achar, vai achar bactéria lá, os lactobacilos vivos, alguma coisa assim. Não vai achar vida inteligente. Ninguém é maior do que nós. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Isso a Bíblia diz. Não me importa se tem vida ou não tem lá. Se chegar lá e descobrir uma cripto, né, com uma sociedade toda tecnológica, não muda nada para mim. Nada. Minha fé se orienta pelo que a Escritura diz, não pelo que ela deixou de dizer. Não podemos desconfiar, não podemos retirar da Escritura. Há textos na Bíblia que são realmente difíceis, constrangedores, que apertam aquilo que a gente já está acostumado a crer, que nos coloca realmente contra a parede, né? E diz, repense aí isso. E é uma sensação desconfortável. Mas se eles estão ali, eles são importantes. Então a regra é, o que Deus não fez questão de dizer, não faça questão de saber. Mas o que Deus fez questão de dizer, faça toda questão de saber. Não despreze. Que Deus nos abençoe, que esse alerta fique no nosso coração, né? Que não sejamos, de fato, fariseus ou saduceus, mas sejamos sempre bíblicos. O que não é fariseu e saduceu é bíblico, né? Quando crê em Cristo. Vamos orar? Senhor Santo e bendito, louvo o Senhor por esse pequeno verso da Escritura, pela grandeza e tantas outras coisas que eu nem pude tocar aqui e que Ele traz para a gente. Obrigado a Deus pelo alerta. Ajuda a gente realmente a compreender melhor e a se precaver melhor desses enganos e erros, pois o Senhor falou tanto na Escritura dos falsos mestres, desses enganos, e muitas vezes eles são extremamente sutis, como o fermento na massa, e vem levedando aos poucos como a massa que fica de lado descansando, até contaminar todo o corpo. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos nisso, que a Tua palavra seja para nós como os apóstolos e depois os reformadores disseram, sola a Escritura, e toda a Escritura, para o homem todo. Em nome e por amor de Jesus, amém.